Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre a sinapse. A sinapse ela é uma junção comunicante entre duas células eletricamente estáveis e ela tem como objetivo propagar a informação entre essas duas células. Então, os nossos objetivos iniciais serão identificar a sinapse química, que é aquela que depende especificamente de um neurotransmissor, compreender como que o potencial de ação, como que esse impulso nervoso se propaga de uma célula para outra. Mas para isso, antes eu gostaria de lembrar a estrutura do neurônio. O nosso neurônio ele vai ser formado pelo corpo celular, uma área onde a gente identifica núcleo e organelas citoplasmáticas. E aí já é interessante a gente frisar que todo neurônio deve apresentar um grande número de mitocôndrias, em função de um custo energético que é altíssimo, né? É muito dispendioso você manter a atividade de um neurônio. A gente também vai identificar retículo endoplasmático rugoso e complexos Golgi muito desenvolvidos, porque grande parte dos neurotransmissores, na verdade, são pequenos peptídeos, produzidos no retículo endoplasmático rugoso, armazenados e secretados pelo complexo de Golgi. Ao longo de toda a extensão desse axônio, a gente vai ter microtúbulos orientando o tráfego de vesículas, encaminhando essas vesículas em direção à conexão sináptica. A gente consegue identificar também a nossa árvore dendrítica, local de captação de estímulos. Temos o cone de implantação, que é uma zona de convergência de estímulos. Temos o axônio, que é um prolongamento de citoplasma mais alongado, que vai estabelecer uma conexão sináptica com uma outra célula eletricamente estável, nesse caso, com outro neurônio. Nessa nossa próxima imagem, o que a gente identifica é a estrutura da sinapse, né? A gente sempre vai ter um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico e uma fenda. Então, apesar de ser uma junção comunicante, a sinapse, ela tem um pequeno espacinho entre essas duas células. E se eu tenho um pequeno espacinho entre as duas células, eu preciso liberar um mensageiro químico para que a informação efetivamente se propague de uma célula para outra. Então, o que a gente está identificando é o terminal axônico de um neurônio com a árvore dendrítica de um outro neurônio. Seria a minha pré-sinapse e a minha pós-sinapse. Quando a onda de despolarização alcança a pré-sinapse, canais de cálcio, voltagem independente, se abrem. E aí o íon pode então entrar na nossa célula. Com a entrada de cálcio, a gente tem um forte estímulo para a liberação de neurotransmissores nessa fenda sináptica. Esses neurotransmissores liberados na fenda sináptica se acoplam aos receptores da minha pós-sinapse. Só que esse receptor na minha pós-sinapse, ele é um canal iônico dependente de um ligante, ou seja, quando o meu ligante se acopla no seu domínio funcional, ele se abre, e ao se abrir, ele permite a passagem do sódio. A entrada do sódio gera despolarização da membrana e, por uma retroalimentação positiva, garante a abertura dos canais de sódio, voltagem independente de resposta rápida. Quando esse canal de sódio se abre, o sódio entra, eu alcanço o limiar de excitação e aí eu despolarizo a minha membrana pós-sináptica. Repare que para você ter uma bela compreensão desse processo, é necessário que você tenha assistido uma aula anterior, que a gente gravou e colocou lá no YouTube. Nessa aula anterior, eu mostro como se formam e se propagam os potenciais de ação ao longo dos axônios. Alguns detalhes interessantes. Obviamente que esse neurotransmissor que foi liberado na fenda sináptica, ele precisa ser removido de lá. E muitas das vezes ele é recaptado, ou seja, existe uma proteininha, um recaptador que vai fazer com que haja a captação desse neurotransmissor. Ou muitas das vezes ele é destruído, existem enzimas que vão promover a degradação enzimática, vão fazer com que esse neurotransmissor seja removido da fenda sináptica. Compreendendo a sinapse, a gente também consegue compreender o mecanismo de ação de diferentes drogas, como, por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela se liga ao recaptador da dopamina, e aí se eu não tenho a recaptação da dopamina, esse neurotransmissor permanece por uma escala temporal gigantesca na minha fenda sináptica. E aí eu defino um hiperestímulo na área a qual a droga atua. Quando a gente pensa na maconha, né? A maconha ela tem um princípio ativo que é o THC. O THC ele se liga no receptor canabinoide, evitando que neurotransmissores inibitórios sejam liberados numa fenda sináptica. Na ausência de um neurotransmissor inibitório, eu também tenho uma grande liberação de dopamina, e aí eu garanto uma hiperexcitação daquela região.
Repare então que, compreendendo como funcionam as sinapses, eu consigo identificar como as drogas agem no nosso sistema nervoso central, tendo um impacto, obviamente, gigantesco sobre a nossa saúde. Não somente as drogas que são ilícitas, mas também aquelas que são lícitas, né? E que são utilizadas na terapia para diferentes tipos de alterações na atividade do sistema nervoso central. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula. Um beijo, gente!